Olá, especialistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação técnica. Como consultores e profissionais que vivem a realidade do chão de fábrica, a gente sabe bem que otimizar a vulcanização não é apenas um detalhe de química básica, é o verdadeiro coração da produtividade industrial. Hoje nós vamos destrinchar a metodologia N3XUS Vulcan Prime. Nosso foco total aqui é entender como superar aquele velho gargalo térmico dos elastômeros e ver na prática como a nanotecnologia está reescrevendo as regras do jogo. Bora começar! Rapidamente, o que vamos cobrir hoje. Ponto 1. O desafio térmico dos elastômeros. 2. Módulo de elasticidade e calor. 3. O cálculo prático do T90. 4. A revolução do grafeno. E, para fechar, um comparativo gráfico de desempenho bem direto ao ponto. Bom, começando pela nossa base, o desafio térmico dos elastômeros. Pensando na rotina da fábrica, quando a gente olha para uma prensa industrial pesada lidando com peças grossas de borracha, esbarramos em uma dura realidade. Os compostos elastoméricos são isolantes térmicos extremos. A gente está falando de uma condutividade ali na casa de 0,13 a 0,15 watts por metro Kelvin. E o que isso significa para nós na prática? Significa que na hora de curar uma peça espessa, o calor simplesmente não consegue chegar rápido no meio dela. A superfície sofre um risco enorme de supercurar, enquanto o centro fica lá, cru. É um gargalo gigantesco de engenharia. E isso nos leva diretamente ao segundo ponto: módulo de elasticidade e calor. É aqui que a teoria encontra a prática de um jeito fascinante. O módulo de elasticidade transversal, nosso conhecido G, é totalmente dependente do estado de cura do material. Quer dizer, se a cura for desigual por causa daquele isolamento térmico que a gente acabou de ver, o módulo G vai ser inconsistente. A peça simplesmente não vai ter a rigidez que a engenharia projetou. Além disso, temos o famoso heat build-up, que é o acúmulo de calor interno quando a borracha está lá operando no campo, sofrendo ciclos dinâmicos. Como a borracha é isolante, esse calor interno não tem para onde fugir. O resultado? Um envelhecimento térmico super precoce da peça. Legal, agora vamos para o nosso terceiro ponto, o cálculo prático do T90. Prestem muita atenção agora. Vamos colocar a mão na massa com dados reais da nossa base. Imagine que o reômetro apontou um T90, o tempo ótimo, de 20 minutos. Lindo no laboratório, certo? Só que esse dado veio de um corpinho de prova de meros 6 milímetros. No chão de fábrica, nossa missão real é produzir uma peça robusta de 206 milímetros. E aí, como é que a gente compensa esse abismo sabendo que a borracha odeia conduzir calor? Vamos fazer essa matemática juntos, passo a passo. É bem metódico. Primeiro, a gente subtrai a espessura da nossa base. 206 milímetros da peça menos os 6 milímetros do corpo de prova. Ficam 200 milímetros extras para compensar. Segundo passo, como usamos uma prensa com aquecimento bilateral, a gente divide isso por 2. Ou seja, precisamos que o calor penetre 100 milímetros de cada lado, certo? E agora, o terceiro passo, aplicamos a nossa famosa regra prática da indústria. A cada 6 milímetros a mais, adicionamos 5 minutos ao T90. Então, pegamos os 100 milímetros, dividimos por 6 e multiplicamos por 5. O resultado dá cerca de 83 minutos extras. Olha só o tamanho do problema agora. 20 minutos originais lá do reômetro, somados a esses 83 minutos que calculamos. Chegamos a exatos 103 minutos de cura total. Pessoal, é muito tempo. Imagina o impacto brutal na produtividade e na conta de energia da fábrica. Ter uma peça só travando a prensa por quase 2 horas é insustentável escalar qualquer produção desse jeito. E é exatamente por isso que vamos para o nosso quarto tópico: a revolução do grafeno. Dá uma olhada nessa estrutura em nível atômico. Quando a gente coloca o grafeno dentro da matriz do elastômero, não estamos simplesmente enchendo o composto de carga. Na verdade, a gente está construindo uma verdadeira rodovia térmica de alta velocidade dentro de um material que antes agia como uma barreira, uma parede de tijolos para o calor. O grafeno altera as regras do jogo por completo, fazendo com que a temperatura da prensa atinja o núcleo da peça quase que instantaneamente se a gente comparar com o processo tradicional. E os números comprovam isso de uma forma muito impactante. O grafeno é o material mais fino e leve que conhecemos, 200 vezes mais forte que o aço. Mas prestem muita atenção neste detalhe. A condutividade térmica dele chega a absurdos 5.000 watts por metro Kelvin. Lembra que a borracha convencional ficava lá em 0,15? Pois é, o grafeno estraçalha as limitações do elastômero e ainda deixa metais como o cobre e a prata comendo poeira na dissipação de calor. É uma mudança de paradigma. O que nos leva ao nosso quinto e último ponto,
o comparativo gráfico de desempenho. Traduzindo tudo isso em números operacionais, olhem bem para essa projeção. Para uma peça de mais ou menos 200 milímetros sendo curada a 135 graus, a borracha comum, sem grafeno, exigiria aqueles 100 minutos que a gente já discutiu na nossa conta. Mas, com a adição do grafeno, o tempo despenca para a marca de 60 minutos. É uma queda gigantesca, 40% a menos de tempo de ciclo da máquina. Pensem no que isso representa na produtividade final do mês. É capacidade ociosa de maquinário pesado sendo liberada só pelo ajuste inteligente na química do composto. E claro, o ganho não se resume aos ponteiros do relógio. A tecnologia da N3X mostra benefícios transversais e incríveis. Como o calor agora se distribui perfeitamente, a gente ganha uniformidade de cura, ou seja, o miolo da peça fica com a mesma integridade da superfície. Isso acaba gerando uma baita durabilidade em campo, mitigando aquele heat build-up perigoso que definimos mais cedo. No fim das contas, a gente entrega maior produtividade com bem menos consumo de energia. É o pacote completo. Para deixar ainda mais prático, em quais setores tudo isso faz mais sentido? Justamente naqueles onde peças espessas e robustas são a regra absoluta. Estamos falando do agronegócio, pneus de linha pesada e off-road, coxins e acoplamentos anti-vibração para as montadoras, defesas e apoios marítimos e, com certeza, as enormes correias transportadoras da mineração. Nesses cenários altamente exigentes, uma falha térmica do material não é só uma dor de cabeça, é operação parada e prejuízo correndo solto. O que nos deixa com uma provocação importante para fechar a nossa análise de hoje. Nós vimos a matemática nua e crua, a física impressionante do grafeno e os ganhos drásticos no tempo de máquina. A tecnologia para destruir aquele isolamento térmico da borracha existe e já é totalmente aplicável. A reflexão que eu deixo para os gestores, engenheiros e químicos que acompanham a nossa explicação é esta: como a aplicação inteligente desses nanocompósitos avançados pode destravar a produtividade e remodelar os limites térmicos da sua linha de produção. Está na hora de nós, como indústria, desafiarmos o status quo da manufatura. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise técnica.